convidado desta semana do Na Real na TV é Pedro Dutra, advogado, especialista em direito econômico, em regulação e competição. Mas ele não veio aqui para falar sobre esse assunto, vai voltar outras vezes porque será um dos grandes temas em debate depois da eleição. Hoje nós vamos falar de política e do Brasil. Pedro é autor de um livro que está nas livrarias esta semana, este livro aqui, chamado Santiago Dantas, A Razão Vencida. Santiago Dantas foi um dos grandes homens públicos brasileiros nos anos 1940, 1950 e 1960. Nós vamos falar sobre o livro e, como Santiago era tido como muitos, na época, o homem mais inteligente do Brasil, vamos discutir os temas que o Santiago discutia, não é isso, Pedro? Isso. Obrigado pela presença, que ele discutiu, que estão hoje na ordem do dia. Participa da entrevista também o companheiro de blog Na Real, Francisco Petros. Vamos falar primeiro, enquadrar o livro no tempo atual. Nós estamos numa campanha política em que há um ambiente antipolítico, ou pelo menos antipolítica tradicional de hoje. E Santiago foi um homem de participação política, um político na expressão mais viva da palavra, ou seja, um bom político, um homem público, que foi um pouco de tudo na vida, né? Isso você pode contar. Como é que você vê essa coisa, o Brasil ter chegado hoje numa campanha política onde a antipolítica, ou seja, somos contra essa política, está na ordem do dia? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um assistente deste programa e participar dele é muito gratificante para mim, porque é um programa muito vivo, tem essa facilidade de apreender os temas do momento com grande agilidade, que é uma característica da política atual. O que é interessante no Santiago, este primeiro volume, haverá um segundo, vai do nascimento dele de 1911 a 1945, com a queda do Estado Novo. O Santiago, então, tem a formação política dele na ditadura Vargas, que vai de 30 a 45. O período democrático entre 30 e 37, quando se deu o golpe do Estado Novo, é um período muito pequeno que vai de 34, com a edição da Constituição de 34, até 37, mas é uma democracia imperfeita. Na verdade, nós tivemos um regime autoritário e ditatorial de 30 a 45. Quando há a Revolução de 30, o governo provisório, o decreto que instaura o governo provisório, refere explicitamente à ditadura do governo provisório. Então, o Santiago, que tem um papel muito importante a partir de 56 na vida política do Brasil, se formou na antipolítica, na ditadura. A ditadura é a antipolítica. Não é? Então, ele seria hoje um homem que poderia tentar mostrar o seguinte: essa antipolítica que se fala não é uma antipolítica. Isso daí pode ser uma tentativa de renovação política, mas a antipolítica é a ditadura. A característica da ditadura é não ter política, é ter apenas o mando do grupo que está no poder. Então, ele começa a carreira dele como jornalista, aos 19 anos, e toma como modelo uma das duas correntes modernas da época. A primeira, o bolchevismo, que em 17 havia empolgado o poder na Rússia com um golpe de mão brilhante do Lenin, e em 22, com o golpe de mão do Mussolini, o fascismo. Então, havia a esquerda e a direita como opções à juventude. Ele opta pelo fascismo e depois entra no integralismo e aí tem seu primeiro batismo político, mas como ideólogo, não como político militante, porque não havia política praticamente. Então, a primeira fase dele é o ideólogo de direita. E ele aceita o integralismo, que é o primeiro partido de massa do Brasil, chegou a ter 500 mil adeptos em 1935, muito maior do que o Partido Comunista, que nunca passou de 5 mil, embora sempre proscrito. A ação integralista brasileira só seria proscrita em 38, em 37, mas o Santiago ali, ele imediatamente identifica, e isto é uma novidade na historiografia que nós mostramos, que o integralismo não era o fascismo. O integralismo era a doutrina social da Igreja. E ele entendia que o fascismo tinha uma estruturação institucional robusta, e ele queria trazer isso para o Brasil. Ele não consegue, evidentemente.
o integralismo depois é extinto, como todas. É desintegrado, né? É desintegrado, não é? Era um partido político sem vocação para o poder. Ele denuncia isso, ele quer criar o superintegralismo. E então, essa primeira experiência política é ele procurando, primeiro, tendo a ideologia fascista como norte da ação política dele. E depois ele deixa o fascismo, e em 42 ele repudia toda forma de extrema-direita, autoritarismo de direita e qualquer autoritarismo, aí já há uma influência muito grande da guerra, mas em 38 ele já está afastado do integralismo, mas em 42 ele dá uma célebre entrevista e na qual ele diz o seguinte: ele viu que não bastava não ser de direita, ele tinha que fazer uma opção, e a opção que ficou clara a ele era a seguinte: temos que tirar o capital do centro da sociedade, da questão social, e colocar o trabalho. Então ele já estava numa posição muito próxima do trabalhismo inglês. E esse trabalhismo dele não era o trabalhismo do Vargas. Por que o título A Razão Perdida? A Razão Vencida. A Razão Pelo Vencida. seguinte, ele era um homem de um brilho intelectual extraordinário. Talvez, e para usar uma expressão da época, em potência intelectual, o paralelo seria o Rui Barbosa. Sem a afetação do Rui Barbosa, sem o mau humor do Rui Barbosa. Ao contrário. Né? Ao contrário, ele era um homem, era um bom vivant, gostava de comer bem, de bons vinhos, de literatura, mas de literatura muito variada. Agora, era absolutamente superdotado. Ele, com 21 anos, estava formado, era fluente em 6 idiomas, e uma capacidade... Tudo quase como autodidata, né? Ele não fez o ginásio regular, ele apenas estudava, depois fazia as provas. Na faculdade ele mal ia às aulas, mas ele tinha um talento e uma capacidade de estudo muito grande. Ele dizia que somava grandes tempos de estudo. Há cartas dele aos amigos dizendo que tem tido bons tempos de estudo, onde ele era capaz de estudar 11, 12 horas diárias. Então, tanto que chegou à cátedra com 21 anos, né? Ele chegou à cátedra, a 25, primeira cátedra, né? Com 23, depois o concurso com 25. Ao fazer 29, ele já tinha 4 cátedras, sendo que 2 por concurso, na Escola de Belas Artes e Arquitetura, onde ele ministrava noções de direito. Depois ele é fundador da Faculdade de Economia, junto com Godin, prova de títulos. A seguir, ele faz o concurso na Faculdade Nacional de Direito, para professor de Direito Civil, é o grande civilista da sua geração, e depois é fundador da PUC, onde ele vai dar aula de Direito Romano. Então ele tinha 4 cátedras. Quando ele faz 31 anos, antes de fazer 31 anos, em 42, ele é nomeado diretor da Faculdade de Filosofia. 42 até 45. Ele foi diretor da Faculdade de Filosofia com 30 anos. Então ele é um grande professor, um professor extraordinário, que os alunos adoravam ele. O Antônio Carlos Barros, aquele economista que morreu Antônio Barros de Castro. Barros de Castro, dizia que nunca havia um professor com ele. O maior professor na Faculdade de Economia que ele teve foi um advogado, que era o Santiago. Agora, para a gente juntar bem as coisas, depois eu vou... Há uma atualidade nesse pensamento de Santiago Dantas? Daquele pensamento, não, mas há uma lição. E a lição, sim, é um grande instrumento de atualidade, não é? Não há um transplante de atualidades, o que de resto é impossível no plano histórico, mas há a experiência histórica. Então, o que o Santiago defendia naquela época era o regime fascista. Qual era a grande contribuição do regime fascista naquela altura? Foi ele apresentar, a grande no sentido de significativa, não de qualidade, mas ele apresentar, o regime fascista apresentou uma alternativa à luta de classes. Porque uma coisa era certa, e nisso os comunistas tinham absoluta razão. Na época da industrialização, na virada do século XIX para o século XX, você tinha um problema, a questão social, como se chamava, a questão operária. E essa questão operária, como era resolvida? O liberalismo não tinha uma resposta para isso, e as reivindicações operárias cresciam no mundo inteiro, sobretudo na Europa, e começam a crescer sob o influxo da esquerda, que dizia o seguinte: há uma luta de classe, e o jeito de resolver isso é um Estado onde não tem a classe. Vem o Mussolini, ex-socialista, pega a doutrina corporativista e diz o seguinte: eu tenho uma solução. Eu trago a questão social para dentro do aparato
do Estado. E resolvo a questão aqui. E não preciso abolir a propriedade privada. A anticontradição, né? Exatamente. Então, o que ele faz? Ele dá uma alternativa ao regime capitalista. É claro que essa absorção pelo Estado da questão social não se deu como se esperaria, ou era anunciado, de um equilíbrio entre o patronato, como se chamava, e o operariado, o proletariado. É claro que favoreceu o patronato, mas era um regime autoritário, tão autoritário quanto o regime comunista. Então, o que aconteceu? Morre o regime liberal, morre a democracia, e você tem dois regimes autoritários, cada qual apresentando uma solução para a questão social. Agora, existe um aspecto interessante nessa passagem, sobretudo nos anos 40, do Santiago Dantas, que era, a despeito da existência de uma literatura, a participação de um intelectual na política, ou seja, a ligação entre a política e o desenvolvimento do pensamento, e vice-versa. Hoje existe uma certa dissociação entre a universidade, por exemplo, e o desenvolvimento do próprio país. Eu me refiro sobretudo aos principais temas do país. Como é que foi essa inserção de um intelectual num debate no momento de ditadura? Quer dizer, como é que isso se processou? Quais eram os espaços existentes para que ele conseguisse delinear um pensamento em meio a uma ditadura política? Isso é muito interessante. Isso explica, em parte, por que ele foi o integralismo. Porque o integralismo era consentido. Por quê? Porque o integralismo, o Getúlio, inteligentemente, o Getúlio era poucos entenderam a alma brasileira como o Getúlio, daí o poder de manipulação que ele tinha, não é? Dizia-se que o Getúlio era o sujeito que não brigava com ninguém. Não, o Getúlio, ele não tinha interesse humano, ele era um homem absolutamente frio. Ele era capaz de pegar um adversário, atraí-lo para um cargo público, porque ele lhe era necessário. Ele fez isso com o Vicente Raul. O Vicente Raul ele mandou prender em 1932, depois ele chama o Vicente Raul para o governo, manda ele fazer a Lei de Segurança Nacional, e ele faz. Ele, professor de Direito, ele desmoraliza a Faculdade de Direito com a vênia dos professores de Direito. Não é? Depois faz isso com o Francisco Campos, mas o Francisco Campos sempre tinha sido autoritário, é diferente. Pois bem, então o que acontecia? O Getúlio manobrava muito bem. O integralismo era interessante, porque aproximava o Getúlio da igreja, ele continha a igreja, era nacionalista, o exército era nacionalista, ele deixava o integralismo. Então o Santiago pôde escrever bastante, isso se fazia por artigos e havia uma vida cultural. E o Getúlio sabia muito bem que podia deixar, tem a revista Cultura Política da ditadura do Getúlio, que pagava muito bem, o Nelson Werneck Sodré, que era comunista, escrevia lá, e esse debate ele deixava, porque isso também não atrapalhava. Então é assim que se fez esse debate. Mas é claro que, como toda ditadura, era um debate muito abafado. Mas você tem esses artigos no Santiago, onde ele, por essa razão, se você pegar algum comunista daquela época, ele não teria a mesma liberdade. E o nacionalismo dele é originário desta época também? O nacionalismo surge muito vigoroso com a Primeira Guerra. Não é? Por quê? Porque quando você tem uma situação de conflito, uma situação bélica, você precisa reunir sob um comando único, e há um comando aí coercitivo, discricionário, todas as forças do país. Então é natural que você, no momento de guerra, naquele contexto, você tivesse um reforço da intervenção do Estado na economia e de forma muito efetiva. Esse é um tema interessante, Pedro, que ele já discutiu isso. No seu livro, inclusive, você trabalha um capítulo, Intervenção do Estado na Economia. Pois é. Que está no debate de hoje. Exatamente. Está no debate da campanha de hoje. Exatamente. Então, você agora ligou tudo. O que é interessante é o seguinte, não havia política ali, mas há elementos ali que até hoje subsistem no Brasil. Então, você tocou em dois grandes pontos. Quais são dois grandes legados da ditadura do Getúlio que não são explorados hoje? Há um grande foco e muito positivo na figura do Getúlio, na figura pessoal do Getúlio. Mas se esquece, ou pelo menos não se está tratando, como a meu ver deveria, a contribuição política do Getúlio, que basicamente foram duas. A intervenção autoritária, não do Estado, mas do governo, do Poder Executivo na economia, e a legislação trabalhista, que é de inspiração fascista. A intervenção também é de inspiração fascista. Por quê?
fascista e autoritária, porque se você pega o Gramsci dizia o seguinte: a concorrência deve ser eliminada, não pode ter concorrência. Porque qual é a grande forma de concorrência? A eleição, o sufrágio direto. Está aí a Dilma, o Aécio e agora a Marina disputando. O que eles estão fazendo? Estão concorrendo pela preferência do eleitor. Isso é a forma última e máxima de concorrência que você estende ao plano econômico. O Gramsci dizia o seguinte: não, o Estado comunista, socialista, ele realiza a vontade e não precisa disputar isso. O Rocco, Alfredo Rocco, que era o grande jurista, instituidor do fascismo, o pai do Francisco Campos, dizia a mesma coisa. Dizia o seguinte: a concorrência desorganiza o comando centralizado da economia. Ambos autoritários. Então, essa intervenção, ela nasce aqui no Brasil, essa ideia do comando autoritário da economia, da intervenção do governo, ela vem desse período da década de 20. Na década de 30, há uma tentativa, logo em 37, quem é o grande defensor, isso aqui é muito curioso, da intervenção não autoritária? Francisco Campos, fora do governo. Tem pareceres luminosos sobre isso. Ele sabia tudo da intervenção americana. Porque na intervenção nos Estados Unidos, você tinha duas grandes, evoluindo da posição da Inglaterra, tinha duas grandes características. Primeiro, não havia a titularidade estatal dos serviços públicos que a França começou e exportou esse modelo no Brasil. Ou seja, o Estado chamou a si a titularidade de alguns serviços que chamou de públicos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, tudo é privado. Aonde afeta o serviço, onde o interesse público é afetado, aí o Estado intervém. Via regulação. Via regulação, não exatamente. Titularidade. Exatamente, via regulação. Então, mas qual regulação? A regulação onde se equilibrava os três poderes. Nos Estados Unidos, o órgão regulador é órgão do legislativo, não é do executivo. Esse, então, é o modelo liberal democrático. E o modelo autoritário? A intervenção é do Estado. Os fascistas, os teóricos fascistas italianos diziam o seguinte: é o Stato ao governo, ou seja, é o governo absorvendo o Estado. O Sérgio Panunzio, um teórico fascista, dizia isso: é o Stato ao governo. Isto veio para ficar. Em 37, 38, o Francisco Campos cria uma comissão de juristas e eles propõem o modelo americano. Agora, Pedro, e o modelo americano é vetado, e o modelo de agência reguladora, que já havia desde a década de 20, é exatamente esse que o governo do PT faz. Agora, isso que é a grande crise do Banco Central. Isso é exatamente o que se coloca. Com outros termos, ou com outras expressões, nós estamos na mesma discussão no Brasil hoje. A ideia de dizer que a agência reguladora, há alguns professores dizem, a agência reguladora e tal, a regulação no Brasil começou depois da privatização. Tudo errado. Primeiro que privatização é reprivatização. Porque todo o serviço público no Brasil foi implantado pela iniciativa privada. Né? Foram estatizados. Não teve regulação, eles foram decaindo, as empresas foram abandonando, o governo assumiu. Então, em 1926, com o nome de agência reguladora, já havia uma proposta de regulação independente, regulação técnica, democrática. Não é? Foi vetado. Tentou-se fazer no governo Fernando Henrique Cardoso, mas desleixadamente, e aí depois este governo, o governo do PT, ele tem uma visão muito próxima da visão do Getúlio. Talvez porque hoje seja necessário, para que haja essa mudança, uma mudança conceitual que tenha reflexos no direito. E aí, para se mudar a forma e a visão da regulação na economia. E, na realidade, há poucas correntes políticas empenhadas, digamos, nessa modificação, que seria importantíssima. É fundamental. Mas isso é herança da ditadura do Getúlio. Isso é herança que, a sua vez, bebeu na fonte fascista. Talvez essa visão, ela não conflitaria, e aí eu volto ao Santiago, talvez que havia nos anos 30, nos anos 40, uma grande decepção com o liberalismo, que criou extremos. Exatamente. Então o liberalismo, que vinha numa crise profunda, uma crise econômica, não respondeu às necessidades, extremou as duas posições, a direita e a esquerda, com consequências terríveis como a guerra. Agora, nesse segundo momento pós-guerra, houve um reprocessamento social-democrata
que tinha um cunho, embutia também valores liberais. Exatamente. E o Brasil não passou por esse processo. Aí eu pergunto, essa inclinação, vamos dizer, essa incorporação de valores tipicamente liberais no pensamento de Santiago Dantas, ocorre a ele que vinha de uma visão integralista? Ele abandona essa visão integralista e ocorre. Ele em 45, no discurso dele de Paraninfo, o meu pai era aluno dele, estava nessa classe, nessa classe dele, ele defende um novo humanismo do direito. E o humanismo era a defesa dos valores liberais. Ele se aproximou da social-democracia? Mas fortemente. Forte o trabalhismo inglês. O modelo dele era o trabalhismo inglês, que era a intervenção do Estado na economia, mas num regime democrático. Leis votadas no parlamento, controle do parlamento sobre a administração pública, mas isso não foi possível. Não foi possível em grande parte por causa do talento autoritário do Getúlio. O Getúlio percebeu o seguinte: a base política dele seria o trabalhismo. Mas qual o trabalhismo? O trabalhismo estatizado. Quando o Getúlio toma o poder em 1930, com a Revolução, havia um projeto de Código de Trabalho no Congresso e várias leis trabalhistas e vários projetos. Ele para tudo, fecha o Congresso e começa ele a editar por decreto normas para disciplinar o trabalho, que vai consolidar em 43. De inspiração nitidamente fascista, mas ele consolida quando o regime fascista, daí a dois meses caía. Então é algo muito retrógrado. Mas ele percebe o seguinte: se eu incorporar isso à estrutura do governo, do executivo, como o Mussolini fez, eu vou ter uma base política fortíssima. Leôncio Martins Rodrigues, num ensaio espetacular, ele mostra: o Brasil tinha 45 milhões de pessoas, de habitantes, em 45. Quando o Getúlio deixa o poder, tinham 5 mil cargos diretos para cuidar do trabalhismo no Brasil. E qual era o novo trabalhismo? Isso é que não rompeu. O novo trabalhismo seria o quê? Do Santiago. Do Santiago seria sindicatos livres, entendeu? Seguridade social, que não havia. O que era? Que se aproxima muito, se você me permite, com a reforma do Lloyd George na Inglaterra. Não, o welfare state. Quando houve a crise do governo liberal do Lloyd George, ele faz a incorporação de valores tipicamente liberais somados a um avanço social importante. Claro, isso já em 1916. O liberalismo vai mudando. Vai mudando. Os valores liberais é o seguinte, porque o trabalhismo no Brasil era uma piada. O trabalhismo era garantir férias e salário, que já é muito, porque não havia nada. Mas não havia liberdade sindical e não havia seguridade social. Começou a haver isoladamente e tudo, só foi acabar com o regime militar. Só foi se completar o ciclo com o regime militar e de tal sorte que a Previdência hoje é uma coisa... Portanto, nos anos 40, o Santiago, ele incorpora... digamos, a experiência trabalhista inglesa, que é o welfare state, que é a intervenção democrática do Estado na economia. Mas hoje, no caso do sindicalismo, nós temos novamente um sindicalismo cooptado, não? Mas nunca deixou de ser. Hoje o que você tem é uma grande transferência de recursos para centrais sindicais que apoiam o governo. Mas sempre houve, apenas aumentou consideravelmente. Quer dizer, o modelo não muda. Então isso é que é interessante observar, que nós temos algo no cerne da estrutura política no Brasil que está intocado há 80 anos. E não há nenhuma corrente que sinalize mudança. Eles não têm coragem de desafiar esse poder. Porque, veja, 45 milhões de habitantes, 5 mil empregos diretos. Você pode multiplicar por 5, tinham 25 mil. Essa é a base. O Getúlio, quando volta em 50, o discurso dele é para esse pessoal. E esse pessoal é que nutriu o Jango e o Brizola, e esse trabalhismo que nós temos até hoje, o PT. Ô Pedro, um outro tema que o Santiago discutia, que a gente vai estar discutindo de novo, por isso eu queria fazer esse jogo, né, do passado e do presente, é um capítulo do seu livro, A Democracia e o Estado Burocrático. Ele discutia isso e tinha as posições dele. E hoje nós estamos discutindo aqui pelo menos algumas ideias de democracia direta, né? Inclusive há um decreto do governo muito criticado por certas alas, criando conselhos que vão poder, segundo alguns analistas, vão poder se sobrepor até mesmo ao Congresso Nacional ou se emparelhar ao Congresso Nacional. Como é que ele era a visão democrática dele
depois que ele deixou o fascismo, exatamente esse problema do Estado burocrático e da democracia direta e a democracia representativa. Em plena ditadura, Vargas, ele diz o seguinte: é preciso criar educação para homens de Estado. O segundo volume vai chamar o homem de Estado. Justamente por isso, que ele dizia o seguinte: o homem do Estado, ele não tem compromisso com o governo, ele tem compromisso com o Estado. Então ele não pode sofrer pressões político-partidárias ou partidárias desviadas do seu encaminhamento ordinário, que é o Congresso. Então ele já tinha uma posição nitidamente democrática, ainda num regime ditatorial. Pedro, eu queria explorar um pouco as raízes desse livro. Quer dizer, por que você escreveu esse livro? Como você escreveu? Quais foram as suas fontes de pesquisa? Existe uma coisa que particularmente o fascina na figura do biografado? Como é que você criou uma distância em relação a ele? Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Bom, o que me levou a escrever sobre Santiago, primeiro, era o fascínio do meu pai sobre o professor de Direito Civil dele, e eu convivi com isso. Eu me lembro que eu era menino e vendo Santiago, ministro da Fazenda, em janeiro, primeiro semestre de 63, ele foi explicar o plano trienal do Celso Furtado na televisão, e não havia videotape. E havia um quadro atrás dele com vários números. E ele falava dizendo, no quadro, à direita, em cima, no canto e tal, e ia citando os números. E eu era mau aluno em matemática, fiquei extasiado com aquilo. Como é que esse sujeito guarda tudo isso? Eu estava entendendo a exposição dele com 12 anos, né? Mas depois eu escrevi um livro sobre literatura jurídica no Império e vi que Santiago tinha uns ensaios sobre literatura jurídica. Quando eu acabei esse livro, eu falei, eu vou escrever um ensaio sobre Santiago. Aí o Paulo Mercadante, um historiador muito meu amigo, disse, não, escreva uma biografia. Aí eu fui falar com meu amigo Milor Fernandes. Falei, Milor, eu vou escrever a biografia do Santiago. Aí o Milor, com aquela inteligência luminosa dele, virou e me deu a epígrafe e o norte do livro. Ele disse o seguinte, a homenagem do biógrafo ao biografado é biografá-lo. E aí eu comecei a pesquisar, ainda encontrei alguns amigos do 25 Santiago anos meio interruptos de trabalho. Eu sou um biógrafo de fim de semana. Eu tenho meu escritório, o meu escritório, inclusive, que pagou o livro, porque um livro desse é caríssimo, porque você tem que contratar alguns assistentes, não de forma permanente, que eu nunca tive dinheiro para isso, xerografar muita coisa, digitar muita coisa, comprar muito livro. E, sobretudo, ler. Ler, porque o livro é audacioso, o livro quer mostrar a trajetória político-intelectual do Santiago, que tinha, como diziam os amigos dele, o sol na cabeça, né? Então, embora tenha vivido só 52 anos, 53 incompletos, é uma vida muito intensa e muito rica. Então tem muita coisa que eu tive que aprender e também contextualizá-lo, porque não adianta uma trajetória como a do Santiago você extraí-lo do contexto histórico e concentrar-se na pessoa dele. Não que isso não seja importante, é importantíssimo, mas no caso dele não me pareceu ser o caminho mais indicado. Olha, infelizmente nós chegamos ao fim de mais um Na Real na TV. Eu quero agradecer o Pedro Dutra, presença aqui, já temos o compromisso dele de voltar depois do primeiro turno das eleições aí para a gente discutir outras coisas, principalmente concessão de serviços públicos, tá certo, Pedro? Tá certo, e será um quando prazer. sair o segundo volume, nós vamos conversar de novo, que Se é um personagem certo, final do ano que vem. É personagem que faz falta na vida brasileira hoje, Sem dúvida. não é isso? Sem dúvida. Petros, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima semana. Muito obrigado.